bem-vindo ao Encantos e Contos de Natal, onde a magia do Natal ganha vida. Hoje, vamos voltar no tempo para descobrir como uma figura misteriosa, envolta em bondade e magia, tornou-se o símbolo do Natal que conhecemos hoje, o Papai Noel. A história começa em Mira, uma pequena vila banhada pelo mar Mediterrâneo no século IV. O aroma de pão recém-assado e ervas frescas enchia o ar. Era um lugar simples, mas cheio de vida. No centro da vila, a igreja local era o coração da comunidade, e lá vivia um homem cujo nome ecoaria por gerações, Nicolau. Nicolau não era um homem comum. Apesar de sua posição como bispo, ele tinha uma habilidade especial de enxergar a dor escondida por trás dos sorrisos. Era como se ele carregasse no coração uma bússola que o guiava até aqueles que mais precisavam de ajuda. E naquela época, muitos precisavam. Naquela vila, rumores começaram a se espalhar sobre os gestos secretos de Nicolau. Algumas pessoas juravam que ele tinha deixado moedas de ouro nas janelas de quem mais precisava. Outras diziam que ele visitava crianças à noite, garantindo que nunca faltasse comida em suas mesas. Mas havia algo mais em Nicolau. Algo que ia além de sua bondade. Ele parecia guardar um segredo, uma missão que ninguém conseguia compreender totalmente. Qual seria a origem dessa generosidade quase mágica? Mas como um bispo humilde, em uma vila esquecida pelo tempo, se tornaria o homem mais amado do Natal, conhecido em todo o mundo? Para descobrir, precisamos ir ainda mais fundo nessa lenda mágica. Nicolau era um homem que carregava o peso do mundo em seus ombros. Apesar de sua bondade, ele não era imune às dúvidas e aos desafios. No silêncio da noite, quando ninguém mais podia ver, ele se ajoelhava em oração, questionando se seus atos eram suficientes para aliviar a dor daqueles que sofriam ao seu redor. Ele havia herdado uma pequena fortuna de seus pais, que partiram cedo demais. Mas para Nicolau, essa riqueza era mais do que um recurso, era uma responsabilidade. Ele sabia que cada moeda que guardava poderia significar o pão que faltava na mesa de outra família. Uma noite, ao passar pela casa de uma família em dificuldades, Nicolau ouviu um sussurro que mudou tudo. O pai, com voz baixa, dizia às filhas que não havia mais nada que ele pudesse fazer. Não teremos comida amanhã. Nem mesmo para o casamento de vocês, minhas queridas, ele lamentou. Nicolau sentiu seu coração apertar. Ele sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte, a vila foi tomada por rumores. Milagre, diziam as pessoas. A família encontrou moedas de ouro nas meias que haviam deixado para secar. Quem poderia ter feito algo tão generoso? Nicolau nunca disse uma palavra, mas aquele ato não foi o último. Ele sabia que sua missão estava apenas começando. Mas nem todos viam os atos de Nicolau com bons olhos. Alguns comerciantes começaram a desconfiar que suas ações estavam interferindo nos negócios. Você está dando de graça o que deveria ser comprado. Isso não é caridade, é uma afronta, acusaram. Essas palavras pesaram em Nicolau. Ele sabia que ajudar algumas pessoas poderia causar desconforto em outras. Será que ele estava fazendo mais mal do que bem? Ele se perguntou. Durante dias, a dúvida corroeu sua alma. Mas, então, algo aconteceu que mudaria tudo novamente. Poucos sabiam que as moedas que Nicolau usava tinham um valor sentimental. Cada uma delas vinha do baú de seu pai, um mercador que, antes de morrer, pediu que Nicolau usasse aquela riqueza para fazer o bem. Era como se, a cada moeda entregue, Nicolau honrasse não apenas sua missão, mas também a memória de sua família. Segundo as palavras do pai de Nicolau. Meu filho, riqueza só tem valor quando traz alegria a alguém. Use essas moedas com sabedoria, e você nunca estará sozinho. Essa lembrança trouxe uma nova força a Nicolau. Ele sabia que sua missão não era agradar a todos, mas trazer esperança aos que mais precisavam. E assim, seus atos continuaram, ganhando cada vez mais alcance e moldando a lenda que começava a crescer em torno dele. Mas como esses gestos secretos poderiam ultrapassar as fronteiras de Mira e viajar pelo mundo, transformando Nicolau em um símbolo de generosidade e magia natalina? É aqui que a história ganha um novo capítulo.
Apesar de seus atos de bondade, a trajetória de Nicolau estava prestes a enfrentar desafios sombrios. Enquanto sua generosidade iluminava a vida de muitos, despertava, em outros, desconfiança e inveja. Para alguns, suas ações eram vistas como uma ameaça à ordem da época. Certo dia, Nicolau foi chamado a um julgamento público. Alguns líderes locais o acusaram de perturbar a economia e questionaram suas intenções. Se ele realmente é tão bondoso, por que age às escondidas? Perguntavam. Para eles, a ideia de um homem ajudando sem pedir nada em troca era difícil de compreender. As pressões aumentaram quando rumores chegaram a Constantinopla. Autoridades temiam que Nicolau estivesse encorajando um comportamento que desafiava a hierarquia social. Ele foi ameaçado de ser exilado, mas sua resposta foi simples e poderosa: se amar e ajudar ao próximo é um crime, não há lugar onde eu possa me esconder. Por um breve período, Nicolau foi preso. Na escuridão de sua cela, ele refletiu sobre a natureza de sua missão. Será que ele havia falhado? Mas quando as noites pareciam mais frias e sombrias, algo incrível aconteceu. As pessoas que ele ajudara começaram a se reunir. Elas cantavam, carregavam velas e exigiam sua libertação. Foi nesse momento que Nicolau percebeu que sua bondade havia plantado sementes de esperança que não podiam ser apagadas, não importava o quão difícil fosse o caminho. Após sua libertação, a história de Nicolau começou a viajar. No século XII, os marinheiros holandeses levaram a lenda de Sinterklaas para terras distantes. Mas, como toda boa história, ela mudou com o tempo. Na Holanda, ele era celebrado como um homem que trazia presentes para crianças no dia 6 de dezembro. Mas, com o passar dos séculos, algo mágico aconteceu. Ele começou a assumir características que iam além de um santo religioso. Foi no século XIX, nos Estados Unidos, que Sinterklaas se transformou em Santa Claus. Em 1823, o poema A Visit from St. Nicholas, conhecido como Twas the Night Before Christmas, trouxe uma nova visão: um homem alegre, com uma risada calorosa, que viajava em um trenó puxado por renas mágicas. Santa Claus foi ganhando elementos únicos. Sua casa foi estabelecida no Polo Norte, seus ajudantes se tornaram duendes e seu trenó, uma máquina de espalhar alegria pelo mundo. Mas a essência de Nicolau permaneceu, um símbolo de generosidade e bondade. Por que essas mudanças aconteceram? Porque a lenda de Nicolau era tão poderosa que cada geração quis adicionar sua própria magia a ela. E assim, ele deixou de ser apenas um homem e se tornou um ícone atemporal do Natal. Mas como exatamente ele conquistou o coração do mundo inteiro? No próximo bloco, vamos desvendar como o Papai Noel passou a simbolizar o espírito natalino que conhecemos hoje. No coração da história do Natal, há um momento em que a lenda transcende o homem e se transforma na magia que conhecemos hoje. Foi no final do século XIX, quando o Papai Noel ganhou sua forma moderna e se tornou o símbolo universal da generosidade e alegria. O poeta Clement Clarke Moore ajudou a moldar essa imagem com seu famoso poema, descrevendo Santa Claus como um homem alegre, com olhos brilhantes, bochechas rosadas e uma risada calorosa como o som de sinos. Mas foi o ilustrador Thomas Nast, no final do século XIX, que deu ao Papai Noel o visual que conhecemos: um traje vermelho com detalhes brancos, um saco cheio de brinquedos e, claro, seu trenó mágico puxado por renas. As renas, com nomes como Rudolph, Dasher e Dancer, não apenas carregavam o trenó, mas também traziam um toque de fantasia ao conto. E o Polo Norte? Bem, ele se tornou o lar do Papai Noel, uma fábrica mágica onde os duendes trabalham incansavelmente para preparar os presentes de Natal. Mas, por trás de todos esses elementos mágicos, o Papai Noel continua sendo um símbolo de algo muito maior. Ele representa a capacidade humana de se importar com o outro, de espalhar alegria e esperança mesmo nos momentos mais difíceis. O Papai Noel nos lembra que, às vezes, o maior presente que podemos dar não é algo material, mas um gesto de amor, uma palavra de conforto ou um simples ato de generosidade. O Papai Noel não é apenas um símbolo. Ele é a prova de que pequenos atos de bondade podem transformar o mundo. Quando você pendura uma meia na lareira ou deixa um copo de leite ao lado de biscoitos,
está mantendo viva essa tradição de compartilhar, de acreditar, de sonhar. E agora, eu te pergunto, o que o Natal significa para você? Qual é o gesto que você pode fazer para espalhar essa magia no mundo? Gostou dessa história? Inscreva-se no Encantos e Contos de Natal e compartilhe nos comentários a sua lembrança favorita do Papai Noel. Quem sabe sua história inspire nosso próximo vídeo. Até a próxima, e que o espírito do Natal esteja sempre com você.